Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Agora nós vamos conferir algumas atualizações do Judiciário e do Legislativo Nacional, iniciando agora pelas atualizações do Senado Federal. O senador cearense Eduardo Girão criticou a nomeação de Paulo Pimenta para o recém-criado Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, durante o pronunciamento no plenário ontem, terça-feira. Para o senador, a decisão remonta a práticas da ditadura militar, onde cargos eram preenchidos por indicação direta do presidente, desconsiderando a escolha popular. Vamos ouvir um pouco do que disse o senador. Durante a ditadura militar, senhor presidente, de 1964 a 1985, um termo se popularizou muito em função da nomeação por decreto presidencial de governadores, prefeitos de capitais e até senadores. Eram as ditas nomeações biônicas, pois o Brasil agora está vivenciando uma experiência semelhante com a criação de um novo Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e a indicação de Paulo Pimenta, deputado federal eleito pelo povo gaúcho para o 6º mandato e que vinha respondendo pela Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM. Olha só, o povo votou nele como deputado federal. Já houve um desvio de função, colocou ele na Secretaria de Comunicação. E agora coloca no Ministério Extraordinário, porque é do partido do presidente, quase que um novo governador. Essa iniciativa, totalmente desnecessária, é puro oportunismo político, diante de uma terrível calamidade, cuja reconstrução teria, obviamente, como coordenador natural, o governador Eduardo Leite. O parlamentar também voltou a criticar o aumento do número de ministérios no atual governo para 39, o que, na visão dele, vai contribuir para o agravamento da crise fiscal do país. Segundo Girão, o déficit nominal do Brasil atingiu 998 bilhões de reais em abril, comparável ao período mais crítico da pandemia. Vamos ouvir o que disse o senador. Com essa nova estrutura, com interesses políticos, o governo Lula atinge a marca recorde de 39 ministérios. É bom lembrar que no governo anterior eram apenas 23 ministérios. E com isso, o país mergulha ainda mais numa brutal crise de déficit nominal, com essa ampliação do ministério, do déficit nominal das contas públicas. Segundo o relatório do Banco Central, o déficit atingiu em abril 998 bilhões de reais, quase 1 tri. Valor equivalente ao atingido no auge da pandemia. A diferença é que agora a crise é de gestão econômica de um governo perdulário, irresponsável, que gasta muito e mal, apelando para o aumento da já insuportável carga tributária, como acabou de fazer com a volta do DPVAT, contra meu voto. Ao invés de se unir ao governo estadual e aos municípios para enfrentar a calamidade, o PT aproveita para se beneficiar politicamente com a expectativa de voltar a governar o Rio Grande do Sul, pensando lá na frente, fazendo política no momento desse. Lamentável. Outra atualização também sobre o Senado é que a Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem créditos orçamentários extras de 95,5 bilhões de reais propostos pelo Poder Executivo. A maior parte, 93,1 bilhões, foi aberta no final de 2023 por medida provisória para quitar precatórios devidos pela União. O crédito inclui a quitação de 27,7 bilhões de reais de precatórios do INSS. Outras 2 medidas provisórias e 8 projetos de créditos extras também foram aprovados por acordo entre os líderes partidários e acrescentam recursos no orçamento de 2024. As medidas provisórias serão votadas agora nos plenários da Câmara e do Senado e os projetos seguirão para o plenário do Congresso Nacional. Uma das medidas provisórias abre crédito extraordinário no valor de 1 bilhão para 8 ministérios. O maior valor, de R$
455,6 milhões será destinado ao Ministério dos Povos Indígenas para a regularização fundiária e proteção dos territórios, além da promoção dos direitos culturais e sociais desses povos. A expectativa é que esta última ação beneficie 300 comunidades indígenas. Outra ação de gestão de políticas para os povos indígenas deverá atender 128 comunidades. Também o Ministério da Defesa terá 309,8 milhões de reais para as ações emergenciais de proteção de terras indígenas na Amazônia. Outra atualização é que a Comissão de Esporte aprovou ontem um projeto que inclui o nome de Ayrton Senna da Silva, ex-piloto de Fórmula 1, no livro dos heróis e heroínas da pátria. A homenagem proposta pelo senador astronauta Marcos pretende reconhecer o mérito do atleta que se tornou um dos maiores ícones esportivos do Brasil. Se não houver requerimento para votação em plenário, a proposta segue diretamente para a Câmara dos Deputados. O parecer do senador Jorge Cajuru foi favorável, destacando que a carreira e o símbolo que Senna criou no imaginário popular foi muito além de sua condição de piloto de Fórmula 1. Cajuru disse em seu parecer, abre aspas, Senna, ao longo de sua carreira, destacou-se por seu indiscutível talento e suas conquistas no automobilismo, incluindo 3 campeonatos mundiais, além de sua capacidade única de unir o Brasil. Em um país marcado por intensas divisões sociais e econômicas, Senna era uma fonte de orgulho e união. Suas vitórias eram celebradas como conquistas nacionais e sua determinação em superar obstáculos inspirava pessoas de todos os estratos sociais a perseguir seus próprios sonhos com igual paixão e dedicação. Fecha aspas. Ele ainda disse, abre aspas, o projeto celebra uma figura que exemplifica o espírito de luta e perseverança, alguém cuja vida e obra continuam a motivar gerações e a buscar excelência, superar adversidades e contribuir positivamente para a sociedade. Fecha aspas. Cajuru também ressalta o legado de Senna na filantropia. Segundo ele, após a trágica morte do esportista, o Instituto Ayrton Senna passou a desempenhar um papel cada vez mais importante na promoção da educação e no combate à desigualdade social em todo o país, transformando a vida de milhões de crianças e jovens. Outra atualização sobre a Comissão de Esportes agora é que ela também aprovou ontem um projeto que institui o Dia do Rei Pelé a ser comemorado anualmente no dia 19 de novembro. O PL 5.867 de 2023 da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorável do senador Jorge Cajuru e segue agora para análise da Presidência da República. O dia 19 de novembro é a data em que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, marcou seu 10º gol em um jogo Santos versus Vasco em 1969. Para o relator, a instituição da data comemorativa é um reconhecimento a uma figura marcante do esporte mundial, tendo sido o único jogador a conquistar 3 títulos mundiais, em 1958, 1962 e no ano de 1970. Abre aspas. Fora das 4 linhas, a contribuição de Pelé ao mundo foi igualmente significativa. Seu envolvimento em causas sociais, seu trabalho junto a organismos internacionais como a ONU, a Unesco e a Unicef e sua luta por um sistema esportivo mais justo no Brasil exemplificam seu compromisso com a sociedade e com o bem-estar das pessoas, fecha aspas, justificou o senador Cajuru. O senador eleito pelo estado de Goiás lembrou que Pelé usou sua imagem e influência para chamar a atenção de questões como a proteção dos mais vulneráveis, especialmente as crianças, e ainda a defesa de causas sociais e as contribuições como ministro do esporte entre janeiro de 1995 e maio de 1998. E agora, quais são as últimas notícias da Câmara dos Deputados, Analice? Olá, Lorena. Olá, telespectador do segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Bom, a gente começa os destaques da Câmara dos Deputados com a avaliação do governo ao presidente Lula, e que piorou entre os deputados de acordo com a nova rodada de pesquisa Quest divulgada hoje, dia 22 de maio. O levantamento compara a relação dele com a Câmara entre agosto de 2023 e maio de 2024. De acordo com a pesquisa, a avaliação negativa de Lula entre os parlamentares aumentou de 33% para 42%, enquanto que a positiva caiu de 35% para 32%, indicando a tendência de piora na percepção. Também cresceu a sensação de que o Brasil está indo na direção errada, de 42% para 52%. A pesquisa mostrou ainda que a maior parte dos deputados, 43%, considera como negativa a relação entre o governo de Lula e o Congresso, enquanto que 33% vem como regular e 22% positiva. Para o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quest, o levantamento reflete uma reclamação constante dos parlamentares de que o presidente não toma a frente da articulação política. A pesquisa da Quest ouviu 183 deputados federais
que corresponde a 36% da composição da Câmara, entre os dias 29 de abril e 20 de maio. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 4,2 pontos percentuais. Outro destaque é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está hoje em audiência com os deputados na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Aos parlamentares, ele justifica a situação fiscal do país e explica mudanças tributárias. Ele disse que a relação entre o governo e o Congresso Nacional vai bem. Abre aspas. A parceria legislativa e executiva está funcionando bem. Quando fazemos um acordo, é para ambos saírem satisfeitos. O que teria sido do país se os dois poderes não tivessem sentado à mesa e chegado numa conclusão. Esse ajuste fiscal está sendo feito com o menor custo possível. Queremos terminar este ano com as contas equilibradas, diz Haddad. Outro destaque é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto que pune quem promoveu realizar ocupações de terras rurais e prédios públicos no país. Aprovado por 336 votos contra 120, o texto recebeu apoio de bancadas ruralistas e tem como um dos objetivos atingir as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ao apresentar o projeto no ano passado, o deputado Marcos Pollon, do PL de Mato Grosso do Sul, justificou que ele era necessário devido às ocupações promovidas pelo MST. Abre aspas. O Brasil acompanhou aflita uma onda de ações criminosas estimuladas pelo MST, conhecida como Carnaval Vermelho, que tinham por objetivo a ocupação ilegal de propriedades privadas. Ações terroristas se estenderam por diversos estados do Brasil, fecha aspas, disse o parlamentar. Pelo texto, quem participa da ocupação ou invasão de propriedades rurais privadas, públicas ou de prédios públicos, fica proibido de ser beneficiário da reforma agrária, de receber qualquer benefício do governo federal, como Bolsa Família, ou participar do Minha Casa Minha Vida, de participar de concurso público, entre outras restrições. Além do governo, encaminharam voto contrário ao projeto dos partidos PT, PCdoB, Partido Verde, PSB, PSOL e Rede. As demais legendas apoiaram a medida. A Câmara ainda precisa votar alguns destaques que pretendem alterar o texto. Em seguida, o projeto segue para o Senado. Para a deputada federal Érica Cocai, que é do PT do Distrito Federal, o texto é inconstitucional por criminalizar a luta pela reforma agrária. Ela justifica, abre aspas, ele tem um único objetivo, criminalizar os movimentos sociais. O maior movimento social da América Latina, o MST, eles querem criminalizar. E eu entendo porque eles têm raiva do MST. Porque o MST trabalha com a democratização da terra, trabalha para fazer valer o fato de que a terra tem que ter uma responsabilidade social. Já o deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, questionou se o projeto iria punir grileiros de terra pública que são grandes fazendeiros, abre aspas. Os grileiros que entraram e entram em terras indígenas, os grileiros que no Amazonas, no Pará, em Rondônia, em Roraima e no Paraná, tomam terras do Estado e hoje se dizem fazendeiros, também nós queremos saber se serão penalizados, ele perguntou. E por último, a gente vai destacar a coluna de Miriam Leitão no jornal O Globo, que ela questiona as ações tomadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e aponta que elas vão atrasar a tramitação da reforma tributária. Ela pontua, primeiro, Lira demorou quase um mês para dar encaminhamento ao primeiro dos 3 projetos de lei que regulamentam a reforma. Ele recebeu o texto com o regramento dos impostos sobre o consumo em 24 de abril e somente nesta terça-feira, 21 de maio, que foi ontem, definiu como será o andamento do PL na casa. Segundo, o presidente da Câmara optou por não ter um relator para a matéria. Terceiro, será analisado por um grupo de trabalho que não terá coordenador. E quarto, ele deu 60 dias de prazo para o grupo ter um relatório que será feito coletivamente. Cada etapa da reforma terá um grupo de trabalho. 2 foram instituídos, o segundo será sobre o projeto que será enviado na semana que vem. E ela pergunta, qual é o risco disso tudo? Desaguar tudo no segundo semestre e que será esvaziado pelas eleições municipais. São esses os destaques relacionados à Câmara dos Deputados. O que é que a gente tem no Supremo, Lorena? Bom, o primeiro destaque no Supremo Tribunal Federal é uma matéria do site UOL, que diz que o plenário do Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira, dia 22, o processo que definirá o futuro do comando da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.
Os ministros da Corte vão julgar se mantêm ou derrubam a liminar de Gilmar Mendes, que reconduziu o Edinaldo Rodrigues à presidência da entidade. Na prática, o STF decidirá se o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, definido em 7 de dezembro de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é válido. Se for confirmado, nova eleição deverá ser marcada. Caso contrário, Edinaldo cumprirá normalmente seu mandato até março do ano de 2026. O que está se julgando não é um recurso de decisão do TJRJ, mas uma ação independente, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Em resumo, o que vai ser debatido é a interpretação de alguns artigos da Lei Pelé, que ainda não estão em vigor, e de alguns artigos da nova Lei Geral do Esporte. Esses artigos vão falar, entre outros, sobre a autonomia desportiva para discutir sobre a não intervenção do Poder Judiciário em questão interna corpórea das entidades esportivas e sobre a legitimidade do Ministério Público para celebrar os termos de ajustamento de conduta, os TACs, que falem sobre a prestação do serviço ao consumidor da atividade esportiva, explica a advogada especialista em direito desportivo Fernanda Soares. Outra atualização sobre o STF é de uma matéria do jornal O Globo, por Patrick Camporés. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou na terça-feira todos os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra Marcelo Bahia Odebrecht, durante a Operação Lava Jato, quando o ex-juiz Sérgio Moro estava à frente do caso, como noticiamos no nosso primeiro bloco de notícias de hoje. Para especialistas ouvidos pelo Globo, essa decisão pode abrir caminho para a anulação de provas e a absolvição de outros empreiteiros. De acordo com Flávio de Leão Bastos Pereira, doutor em Direito e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a decisão de hoje é mais um precedente que pode favorecer condenados. Toffoli fundamentou sua decisão a partir da conclusão de abusos do Ministério Público e da Justiça. O conluio, nas palavras do ministro, ficou evidenciado pelas provas colhidas na Operação Spoofing, quando mensagens entre procuradores e Moro foram analisadas. De acordo com o professor de Direito Processual Penal da Faculdade da Universidade de São Paulo, a USP, Gustavo Henrique Badaró, a decisão de Toffoli também pode levar outros empresários condenados a recorrerem de suas penas no STF. O especialista afirma, porém, que haverá necessidade de se avaliar caso a caso. Segundo Badaró, a decisão de Toffoli fixa uma premissa que pode valer para outros condenados. Ele afirma, é a de que se, pelo conteúdo das conversas, ficar provado que houve um acordo entre o Ministério Público e o juiz para condenar essa pessoa, ela não foi julgada por um juiz imparcial e terá direito de anular suas condenações. Mas aí vai ter que ser analisado caso a caso para cada um deles. Essas foram as atualizações do STF e agora quais são as atualizações do TSE? Bom, Lorena, as atualizações relacionadas ao TSE, a gente tem que o senador Sérgio Moro, depois do julgamento, ele comentou que foi um julgamento técnico e pediu pelo fim do espírito de revanchismo. Abre aspas. O melhor é nós deixarmos de lado esse espírito de revanchismo e essa polarização exacerbada, que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos em comum, disse em entrevista coletiva ao Senado. Moro afirmou que as acusações contra ele eram mentirosas e que a decisão do TSE foi independente. Segundo o senador, houve pressão e boatos exagerados sobre a cassação do mandato, mas que saiu com uma vitória. Outra atualização é que após o TSE decidir contra a cassação do senador Sérgio Moro, o próximo caso envolvendo um membro do Senado é o de Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, o processo contra Seife ainda não consta na pauta da Corte Eleitoral. Em 30 de abril, não houve análise do mérito do caso. Na ocasião, o relator da ação, o ministro Floriano de Azevedo Marques, determinou uma nova coleta de provas para trazer elementos sobre o uso ou não de aeronaves da empresa Avan em proveito da Seife. Esse é um dos pontos de controvérsia entre acusação e defesa. E o último destaque é relacionado ao cenário local, em que a preparação para as eleições de 2024 e as particularidades da campanha serão tema de seminário de gestores públicos dos prefeitos do Ceará, de 2024. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos, confirmou presença e será um dos palestrantes do evento. Consolidado no calendário nacional de eventos sobre gestão pública, o seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares em parceria com a Prática Eventos e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE. Em sua 12ª edição, o evento vai destacar temas como governança digital nos municípios,
Unidos. Desenvolvimento sustentável e aspectos que envolvem o ano eleitoral, de interesse dos prefeitos e gestores públicos na capital e no interior. Na conferência sobre o assunto, o presidente presidente do Tribunal Regional daqui do Ceará, vai abordar fatores como o uso de inteligência artificial na campanha eleitoral e aspectos da legislação eleitoral sobre propaganda, condutas vedadas e abuso de poder político e econômico nas regiões. Eu encerro os destaques do TSE e eu volto para você, Lorena. Bom, e assim nós encerramos nosso segundo bloco de notícias desta quarta-feira. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.